Tudo bem? Obrigado aí, pessoal, que recorrente que esteve aqui ontem, está aqui hoje como convidado. As grandes estrelas chegando aí, ó. Oi, Marcela, boa tarde, tudo bem? Oi, Ale, boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Lucas, tudo certo? Boa tarde, Alexandre. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço aí vocês poderem compartilhar com esses convidados que nós temos aqui hoje. E Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo comparecimento de todos. Boa, muito bom. Pessoal, convidados, obrigado aí pela participação. A gente está aí na semana de planejamento de marketing para as empresas de tecnologia. Então, foi uma ideia que surgiu de criar um bootcamp, ou seja, a gente conseguir capacitar o mercado de tecnologia. E essa ideia surgiu por uma iniciativa interna da própria equipe, e a gente reunir cada área do marketing com a nossa própria equipe e levar o conhecimento sobre como estruturar um planejamento de marketing pensando no próximo ano, sabendo que estamos em épocas de planejamento, né? Todos nós e todas as empresas. Então, começamos ontem com o planejamento de marketing de uma forma macro, falando um pouco sobre como estruturar um planejamento. Quem não conseguiu participar pode acessar o nosso YouTube, né? Já está lá disponível o vídeo. E hoje a gente está aqui para poder falar de marketing de conteúdo. Então, estamos aqui com representantes do time de conteúdo da Ultimarketing, que vão trazer um pouco da estratégia do conteúdo, como criar uma estratégia e como fazer um plano para que a sua empresa de tecnologia consiga desenvolver uma ação focada em conteúdo e, claro, pensando em resultados. Então, a gente tem aqui hoje, primeiro, a Marcela, que coordena um time, algumas empresas, alguns clientes aqui numa squad e faz a parte toda de conteúdo. Vai lá, Marcela. Opa, gente, obrigada aí pela oportunidade. Feliz em estar aqui no meu primeiro evento da Ultimarketing também, né? E é isso, vamos lá. Muito bom, obrigado. O Lucas, que está aí também com uma outra base de clientes, também coordena toda a estratégia de conteúdo desses clientes, todas as empresas de tecnologia. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Vamos que vamos, pessoal. Espero que enriqueça aí o assunto. Com certeza. E o Rodrigo, que tem mais tempo de casa, né, Rodrigo? Então, também já conhece boa parte dos clientes, faz essa gestão aí de todo o processo da estratégia de conteúdo dos clientes da Ultimarketing. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. Vamos que vamos aí. Boa. E espero agregar aí ao evento. Com certeza. Então, vamos lá. Então, já tivemos música, já tivemos apresentação, vamos para o que interessa, porque o pessoal veio para receber conteúdo. Então, primeira coisa que eu queria saber aqui sobre a questão do conteúdo é realmente sobre a estratégia. A gente pensa num planejamento de marketing, né? Quando a gente pensa no planejamento de marketing de uma forma geral, a gente não pode esquecer do conteúdo. Isso mesmo no offline, né? Quando não tinha internet ainda, que o conteúdo já era rei, já tinha essa necessidade de ter conteúdo para levar para o mercado, para ajudar a área comercial, inclusive. E agora, com a internet e nas estratégias digitais, ele se torna ainda mais importante, né? Então, pensando nisso, qual que é a importância do marketing de conteúdo e do SEO, que é o Search Engine Optimization, para as empresas de tecnologia? Começando aqui o assunto, eu acho que você falou muito bem, Alexandre, que conteúdo não é da era digital, apesar da nomenclatura marketing de conteúdo ter popularizado junto com a internet, com o marketing digital, ele não é. Conteúdo é mensagem, então, se a gente partir da ideia que para qualquer estratégia de comunicação, seja marketing de conteúdo, seja qualquer outra complementar, ou, enfim, uma estratégia de comunicação e marketing, a mensagem é fundamental, não tem como fazer sem ela. E mensagem o que é? Ela pode ser encontrada aí de várias formas, ela pode ser aqui o nosso webinar, esse é um conteúdo, é uma mensagem que a gente está tentando passar para o pessoal, escrito, vídeo, áudio, enfim, são vários formatos de conteúdo aí que a gente pode se basear, que a gente pode criar para criar relacionamento. Voltando àquela parte de que conteúdo não é digital. Para dar um exemplo, para ilustrar isso melhor. A gente vê aí no mercado empresas aí de nome
como a Michelin, que é um dos casos aí que todo profissional de marketing de conteúdo usa como case, que é o que uma empresa de pneu tem a ver com restaurantes, né? A verdade é que pneu não tem nada a ver com restaurante, não tem relação. A relação é do consumidor com a relação do restaurante é o gosto do consumidor. O consumidor que lá atrás, que tinha carro, no começo dos anos 1900, tinha carro, tinha alto poder aquisitivo, que gostava de ir no restaurante, a marca entendeu isso, começou a criou o Guia Michelin, que é um mapa com os melhores restaurantes ali da Europa, para que as pessoas usassem mais o pneu e desgastasse e comprasse, para que as pessoas comprassem um pneu por conta de uma marca, não porque é simplesmente um pneu porque ele é bom. E eu acho que conteúdo é isso. O que mudou para o digital é que hoje todo mundo tem voz. Se antes só essas empresas enormes tinham acesso aí às grandes mídias, hoje qualquer um pode criar um blog, pode criar sua página na rede social e começar a produzir conteúdo. Então, não sei, talvez tenha ficado mais difícil por conta da concorrência, mas a acessibilidade também tornou mais fácil. E eu acho que essa é a minha visão sobre conteúdo. Não sei o que os colegas aí pensam, mas enfim. Complementando aí o Lucas, pensando hoje no cenário das empresas brasileiras, foi feita uma pesquisa com a Content Trends em 2018, ela faz essa pesquisa sobre marketing de conteúdo, e 73% das empresas estão já utilizando essa metodologia, e as outras que não, os outros 61%, já pensam em usar. Então, é uma coisa assim, é obrigatório, acaba sendo, porque você vai, através do conteúdo, resolver algum tipo de problema e as vendas vão ser consequência disso. Então, é muito importante que você consiga atrair, você consiga dar importância para a sua fala e aí você é reconhecido por isso. Então, é muito legal mesmo. Acho que para complementar a Marcela e o Lucas, acho que se a gente fosse resumir o marketing de conteúdo, a gente poderia resumir como uma estratégia que as empresas têm para poder engajar seu público-alvo, poder aumentar sua base de clientes, fazer novos negócios, né? E acredito que o resumo seria isso. Também mostrar a autoridade dela sobre um assunto específico, sobre um produto específico, né, naquele mercado, né? Boa. E isso, pegando um pouco do que vocês falaram, é interessante porque, pensando, e aí o Lucas trouxe o exemplo do Guia Michelin, que teve a ideia dos carros e até para os motoristas de caminhão, né? Porque eles tinham que alimentar e aí criou-se o guia, num primeiro momento, pensando num público que fosse para poder parar para fazer o momento do almoço ou do jantar que fosse, mas que também usasse o pneu. Então, isso realmente é pensar numa estratégia para gerar mais negócio. E isso eu gosto muito. Como também tem o caso, que é o clássico da John Deere, que foi um dos primeiros casos de marketing de conteúdo, que é uma empresa de trator, né, principalmente pensando em B2B, uma empresa de trator fazendo uma revista impressa para os agricultores, ou seja, como que ele comunicava com os agricultores para gerar negócio para vender mais trator, né, levando conteúdo sobre como que ele produz melhor, como que é o plantio, épocas, enfim, trazendo mais informação. Então, isso realmente é bem interessante. Então, do que vocês falaram, o marketing de conteúdo, ele realmente pode apoiar num processo de ter uma estratégia para ajudar na marca e ajudar principalmente no processo de venda, certo? Isso. Ótimo. Muito bom. E aí, quando a gente sai do planejamento, a gente começa a pensar em o que fazer, né? Então, o que a gente pode pensar em estratégia para que as empresas de tecnologia que estão participando aqui conosco possam criar um plano. E aí, realmente, o plano tático. O que seria essencial para as empresas terem como sendo um passo a passo ali de operação para estruturar um plano de marketing. E aí, antes de vocês responderem, eu queria primeiro colocar uma enquete aqui, bem rápida. E aí, pessoal que está participando, eu vou pedir para vocês olharem na tela aí e responderem, que é para a gente até saber um pouco sobre vocês. A sua empresa possui uma estratégia formal de marketing de conteúdo? Então, só responder sim ou não, para a gente poder saber, coisa bem rápida aí, só para a gente
ter uma visão de como que tá como são os participantes aqui, as empresas que a gente está falando hoje. Boa. Então, pelo jeito aqui, 75% tem uma estratégia de conteúdo e 25% não tem, o que é muito positivo, né? Porque realmente é já pensar de uma forma para gerar oportunidade, pensar no foco do conhecimento. Então, ótimo. Então, se essas empresas já têm uma estratégia ou as que não têm, o que elas precisam fazer para realmente ter um plano tático ali operacional de conteúdo? Bom, começando aqui, não tem como você aplicar uma estratégia de marketing de conteúdo sem ter esse planejamento. É impossível você querer colocar a carroça na frente dos bois. Então, você tem que ter essa estratégia bem organizada para que você consiga trazer o tão famoso resultado, né? O que todo mundo quer. Então, assim, o meu conselho, que é o que vem sendo aplicado, né? É você estar planejando um plano editorial quando você vai pensar na estratégia do seu conteúdo. Então, o que é um plano editorial? É muito difícil? Não, é muito simples. É mais fácil você planejar um plano editorial do que você não fazer um plano editorial. Você pensar o que eu vou trabalhar, quais são os temas, que tipo de conteúdo eu vou produzir. Eu vou produzir um artigo, eu vou produzir um e-book, para quem eu vou falar esse conteúdo? Que tipo de persona? Vai ser uma pessoa mais voltada para a tecnologia? Vai ser uma pessoa que é mais uma tomadora de decisão? Então, definir o que vai trabalhar, o tema, né, a persona, qual parte do funil de vendas você vai trazer esse conteúdo. Não é simplesmente ir lá escrever um texto sobre X coisa e aí, você não vai analisar para quem vai esse conteúdo, que informações você vai trazer. Então, a gente pode montar esse plano editorial e responder essas perguntas bem simples, tipo uma tabela no Excel com, tipo, o tema, que tipo de conteúdo, qual a persona. E aí, respondendo isso, a hora que você montar, você vai ver, você já tem um mapa ali do quais são os seus objetivos, qual o objetivo principal da sua empresa. O que eu quero atingir com isso? Eu quero atingir pessoas do grupo A, mas não quero atingir do grupo B. Então vamos focar mais no grupo A. Porque não adianta você simplesmente sentar lá, você pensar marketing de conteúdo é menos escrita do que vocês pensam, né? É super você analisar os dados através de inúmeras ferramentas que a gente vai trazer mais para frente, né? E identificando em cada etapa o que é necessário. Eu acho que, complementando o que a Marcela falou, da importância do plano editorial, né? Igual ela citou a persona, acho que é importante, antes do pessoal entender, antes desse plano editorial, é importante definir a persona, né? Seria aquele público-alvo para quem... a personificação do público-alvo para quem você está vendendo, para quem que você vai direcionar o seu conteúdo, né? Porque a partir dessa persona que você desenvolveu, você conhece as dores dela e sabe, e tem uma ferramenta mais precisa para, então, poder produzir esse plano editorial. E-book, artigo, você define o tipo de conteúdo de acordo com a sua estratégia. Só para finalizar, então, esse assunto, acho que de plano editorial, acho que essa questão mesmo, alinhar com as expectativas do mercado e do consumidor. Eu acho que quando a gente fala aqui do mercado de tecnologia, que é o que a gente atende, a gente vê muitas soluções maravilhosas aí, que ficaram tempos e tempos aí se desenvolvendo tudo. E isso, lógico, é um diferencial, mas às vezes falar só pensar no plano editorial para a gente não pensar somente nesse trabalho que a empresa teve de desenvolver o software, pensar em como que qual é a dor latente aí que o cliente está buscando no Google, o que ele está querendo, o que ele está esperando, para que a gente produza o conteúdo baseado em fatos, né? Não às vezes em um assunto porque é legal ou porque ele é interessante. Às vezes ele é super interessante para o gestor daquela empresa porque ele vive aquilo ali, mas para o consumidor, se não resolve nenhum problema dele, assim, ele vai pensar paciência, que você ficou 2, 3 anos desenvolvendo essa ferramenta.
Então, acho que o plano editorial é isso, a gente fazer essa pesquisa para basear no que o consumidor quer. E o consumidor, ele está no Google hoje. Então, se antes era muito difícil entender o que ele queria, hoje tá um pouquinho mais fácil, porque a gente tem esses dados em mãos. E aí que entra muito o SEO, né? Porque as pessoas falam que SEO vai morrer, ou SEO está morrendo, mas a verdade é que a gente que estuda SEO, a gente sabe que está muito forte, está muito firme aí, porque primeiro no mercado brasileiro aí tem muito espaço para criar conteúdo e para posicionar seu site no Google. E segundo que as pessoas estão no Google, as pessoas elas estão pesquisando. Então, mesmo que alguns mercados, talvez o B2C talvez tenha um volume bem maior, o consumidor do B2C talvez está muito mais no Google do que o B2B, é fundamental que ele também esteja. Talvez uma pessoa não vai comprar um produto porque lê um artigo, mas talvez ela vai começar a considerar uma marca porque ela lê um artigo bom. E é basicamente isso. Acho que essa discussão de SEO aí, ela é sem fim, porque não é só conteúdo, o conteúdo é a base, só que tem muitas outras estratégias aí que entram também. Para puxar aquele gancho lá de que SEO não morreu, SEO, talvez quem fale isso, talvez fossem as pessoas que levassem o SEO como uma coisa mais técnica. Hoje não é mais tanto. A parte técnica continua fundamental, o desenvolvedor tem um papel fundamental dentro do SEO, mas hoje ele é muito mais experiência do usuário, ele é muito mais conteúdo e mais criar relacionamento mesmo. Legal. Vai lá, Marcelo. Opa. Não, só complementando aí com a estratégia de SEO, a gente vai começar a usar o conteúdo primeiro para criar uma relevância. Então, as pessoas vão começar a procurar sobre aquele assunto, é o que chama a curiosidade dela. E aí depois você começa a ir para uma fase de credibilidade. As pessoas começam a pensar naquela sua solução, começam a pensar no que você tem a oferecer. E aí depois você vai para a autoridade, você começa a passar a credibilidade para o que você fala, né? Você vira uma referência do seu assunto. Então, é um trabalho de formiguinha, né? E com o planejamento, tudo o que a gente falou, a criação da persona, o plano editorial, você, para fazer as boas práticas do SEO, vai trazer o resultado. Então, não é uma mágica, não existe isso de esfregar a lâmpada e falar, uau, primeira posição no Google. Não, cada dia você vai aprendendo coisa nova, cada dia você vai otimizando de uma maneira melhor do que foi a anterior, e você vai buscando essa tão idealizada primeira página, né? E às vezes nem precisa muito de crise, você tá ali na primeira posição, nossa, se eu não tô, eu não existo. Não, você existe, você precisa diferenciar o que é a busca orgânica do que é a busca paga, ou as pessoas procurarem o seu conteúdo de forma orgânica, nossa, é sensacional, é muito melhor que você gastar ali, né? Você tá procurando a sua solução de maneira natural, isso é ótimo. Isso é interessante porque quando vocês falam sobre essa produção do conteúdo e pensar no SEO e pensar no Google, é legal de saber que realmente existe a técnica, como o Lucas disse, mas existe a qualidade, como a Marcela trouxe. Então, é produzir conteúdo pensando realmente na persona, né? Em quem a gente quer resolver o problema. E não necessariamente criar aquele conteúdo que a palavra-chave vai aparecer 30 vezes no texto, no primeiro parágrafo, e repete e não consegue fazer. Ou seja, o Google também evoluiu para garantir que a estratégia de SEO, o conteúdo seja realmente de qualidade e não simplesmente técnico, né? Então, isso é muito importante. E outra coisa também que vocês colocaram que eu acho bem interessante, foi o que a Marcela falou, é que o conteúdo ele é menos escrito do que se pensa. Então, a gente até fala isso muito nas reuniões, vou colocar com o pessoal, mas na reunião de conteúdo a gente fala muito disso, que o cliente tem que perceber que o conteúdo não é uma revisão de texto. Né? Receber um artigo de blog, ou achar um vídeo, ou receber um e-book, ou um infográfico, olhar aquilo ali e falar, não, esse texto está bom ou está ruim. É entender na estratégia de todo, por que tem aquele conteúdo, por que ele existe e tudo mais. Então, vocês colocaram aí, de uma forma geral, primeiro, definir uma persona, depois, definir um plano editorial com o conteúdo e o tipo de conteúdo, se vai ser vídeo, texto, seja a forma que for o podcast, para responder aos desafios que a persona tem,
e pensar na estratégia de SEO para poder fazer com que o conteúdo tenha visibilidade no Google, né? Até porque a gente sabe que 60% do processo de compra acontece depois do comprador já ter pesquisado no Google, ou seja, ele faz o contato com o vendedor depois de ter conhecido a sua empresa. Então, seriam esses passos. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre esse tema, que é, dentro do processo de criação de conteúdo, existe a Topic Cluster, né, que é algum formato que existe de conteúdo que tem que ser produzido, é uma estratégia de conteúdo. Isso funciona? Faz sentido ter isso, trabalhar uma estratégia nesse sentido? Nem sei se vocês vão falar isso depois, mas estou trazendo a pergunta porque me surgiu com isso aí. Faz muito sentido, Alexandre. Essa estratégia de Topic Cluster é uma estratégia relativamente recente, né? Começou a se popularizar de uns 3 anos para cá, que ela é uma estratégia que, para demonstrar que a sua empresa é relevante em algum assunto específico. Por exemplo, nessa estratégia de Topic Cluster, você vai definir ali uma página pilar, né? Que seria essa página pilar? Ser um artigo, né, de um conteúdo mais amplo, de uma palavra-chave que tem mais buscas e que geralmente é mais difícil de você ranquear ali na primeira página, né? E aí, relacionado a esse conteúdo mais amplo, que você vai comentar sobre vários assuntos ali dentro, você vai criar artigos mais específicos que tratam ali dos assuntos que estão nessa página, que geralmente são conteúdos de cauda mais longa, que tem menos buscas. O que vai acontecer? Esses conteúdos satélites vão com um esquema de link building, né, que você vai linkar a página, o artigo pilar com as satélites e vice-versa também. Essas páginas satélites vão fazer esse conteúdo mais amplo, o pilar, ranquear melhor aí no Google, que aí a pessoa vai chegar pesquisando alguma palavra-chave mais genérica e vai encontrar o seu conteúdo mais amplo. E aí, se ele se interessar por algum assunto mais específico ali que você está abordando e está linkando para outro artigo, ele vai clicar e vai navegar naquela outra página, né? E hoje a gente sabe que o tempo que a pessoa fica no seu site também é um fator de ranqueamento positivo para o Google, né? Então, isso é uma estratégia bem específica nesse momento. Aqui na Hotmart a gente está utilizando bastante essa estratégia com nossos clientes. Está dando bastante resultado, a gente está conseguindo ranquear bem para alguns assuntos que são bem importantes para os clientes, né? Eu acredito que todo mundo, às vezes, se alguém que está vendo essa palestra já tem um blog ali com alguns conteúdos, às vezes, se ele pensar, ele consegue ver que ele consegue fazer essa estratégia apenas ou atualizando algum conteúdo dele que é mais específico, mais amplo, atualizar ele e fazer esse esquema de linkagem, ou até mesmo, na hora que for bolar o plano editorial, organizar os assuntos em grupos específicos para poder criar essa estratégia. Boa. Ou seja, quem como a maioria já falou que já tem uma estratégia de conteúdo, então iniciar uma estratégia de top cluster, né, ou uma página principal já é possível otimizando o que já tem. Isso é legal, porque também dá a liberdade da pessoa conseguir produzir o próprio conteúdo, né? E aí, mais uma pergunta que me surgiu aqui agora também, quando vocês falam perguntando sobre Top Cluster, me veio outra pergunta, que é sobre a questão da jornada. Algum de vocês falou ali sobre produzir um tipo de conteúdo e pensar na jornada, topo, meio e fundo. E, normalmente, isso é comum no mercado de tecnologia, a gente escutar do cliente informação do tipo, pô, esse conteúdo é muito raso, esse conteúdo está muito básico, esse conteúdo está muito, muito óbvio do que está sendo falado. E a gente sabe que o topo de funil ele vai ajudar numa estratégia específica dentro da estratégia de conteúdo. E aí, qual é a opinião de vocês sobre a questão do topo de funil? Extremamente necessário. Bom, vamos pensar ali na jornada, ela vai estar atrelada a esse funil do inbound, né?
Então, primeiro a gente tem, eles gostam de chamar de 4 etapas, tem gente que fala da 5ª, mas basicamente pensando nas 4 etapas, né? Essa primeira etapa de topo, ela é mais ou menos uma etapa de descoberta. Eles chamam de aprendizado e descoberta. O que é mais ou menos? Quando você tem a curiosidade sobre o assunto que a marca está trazendo, mas você não tem nenhuma intenção de compra, você nem quer saber do produto, você quer saber sobre uma coisa que nem você disse, talvez raso. Não é informação, você vai estar educando, você vai estar passando, transmitindo essa informação, então você vai chamar a atenção daquele consumidor que pesquisou sobre não sobre o seu produto, mas sobre um assunto que é relacionado a ele. É mais um nível assim, não adianta você falar do produto. Ele vai olhar e falar, não, é venda. Tchau, não quero. Então, ele é muito rápido. Então, você tem que chamar a atenção através desses conteúdos. E aí, quando a gente pensa nessa etapa de descoberta, o que eu posso trazer? O que eu posso investir? Então, você pode trazer artigos, você pode trazer books, você pode trazer um webinar. Tem releases também interessante, infográficos, então guias, pesquisas, tudo que for para informar o seu consumidor e chamar a atenção dele, tipo, olha esse assunto aqui, que bacana, vamos pensar um pouquinho sobre ele? Vamos. E aí a gente vai evoluindo, porque uma etapa estimula a outra. Você não pode não produzir artigos de topo, você não pode pular já para o meio e para o fundo, porque você vai estar pulando uma coisa que, se você seguir ela natural, ele vai encaminhando e vai levando esse consumidor para as outras etapas. Então, a próxima etapa aí, que já é um meio de funil, é uma etapa de reconhecimento. O consumidor, então, entendeu que ele tem ali, ele fez a pesquisa dele e ele entendeu que ele tem um probleminha ali, mas ele não está pensando ainda muito sobre ele. Então, você vai estimular cada vez mais que ele reflita sobre essa necessidade de ter uma solução. Então, você pode trazer um guia interativo, um checklist, para que ele pense, nossa, real, acho que eu tenho esse problema, vamos pensar se isso vale a pena. Não adianta também já trazer o produto, já falando assim, olha o meu produto aqui, ele vai falar, ai meu Deus, venda. Não, ainda não está pensando em venda. E aí tem mais 2 etapas ali que já vão se encaminhando para o fundo de funil, que ele começa a considerar a sua solução. Aí ele começa a buscar soluções diversas, né? Ele começa a pesquisar sobre, eu tenho um problema, eu entendo que isso eu conheço o assunto, eu entendi um problema, identifiquei ele, e agora você tem que construir com ele um senso de urgência. Você precisa dessa solução agora. Pare tudo e pense sobre isso, né? E aí você pode trazer esses conteúdos que pensem sobre a urgência com a funcionalidade do seu produto. Pode ser o mesmo tipo de material, até o que eu comentei até agora, não muda muito, é mais a abordagem que você vai trazer. Você vai trazer o benefício, você vai trazer o que é diferente, e aí você se encaminha para a última etapa, a tão gloriosa decisão da compra. Agora você pode falar de produto. Agora você pode falar porque o seu produto é o melhor e não o dos outros. E é aí que você vai usar estratégias de persuasão. Aí, quando você está no fundo do funil, você tem que mostrar o quão o seu produto é top e o do outro não. Então, aí você pode trazer um case de sucesso, um teste gratuito, abordar esses tipos de materiais. E aí, completando aí, só para finalizar a minha tão longa fala, o que o Rodrigo estava falando do Topic Cluster, por que a gente pensa nesse novo tipo de SEO, o futuro, né, das práticas? Porque a nossa comunicação mudou, gente. A gente não fala com robôs, não é... Antes você tinha que digitar especificamente o que você queria, assim, curtas palavras. Se você escrevesse mais de 3, o Google já dava pau e não rodava nada. Agora você pode falar para ele, você tem o recurso de voz, então são humanos falando com máquinas, mas que a máquina começa a entender essa fala humanizada. Então você vai mostrar para ele através de estratégias assim, que você vai abordar toda essa jornada de compra, que tem um fluxo natural, com a Topic Cluster ali, alinhada a isso, você vai mostrar para ele que você é natural aquilo, a conexão entre um assunto e outra é feita de maneira... não é robotizada, não é aquela coisa engessada, é leve, é fluida. Então, basicamente isso que eu tinha para falar.
também comentar ali dos formatos que eu trouxe. Não se limitem, novos formatos surgem todos os dias. E é sempre importante estar atenado. O quanto conteúdos interativos vem chamando a atenção, quanto mais o consumidor participa daquilo, mais ele se sente incluído. Então, tragam materiais assim para esse funil, para essa jornada. Vão te ajudar assim, horrores, trazendo também o advento do áudio, os podcasts, até a própria Netflix vem estimulando essa produção de conteúdos interativos, séries que você escolhe o final. Imagina, o consumidor pira, então aí você vai trazendo ele para a jornada. Muito bom, e é legal pensar também que o conteúdo, a gente fala aqui muito para o blog, para o caso de sucesso, para um assessment, alguma coisa desse tipo, mas também o conteúdo até numa atração numa rede social, né, de pensar em como criar um conteúdo numa copy que seja atrativa para chamar a atenção no topo, no meio e no fundo de funil. É bem legal isso, porque realmente o topo, meio e fundo são etapas que devem ser respeitadas considerando o consumidor, né? Então, quem vai comprar o seu produto e às vezes nem sabe que a sua solução de tecnologia resolve um problema que ele tem, porque ele nem sabe desse problema, ele vai começar a descobrir aquilo ali. Muito legal, legal. Lucas, acho que você ia falar alguma coisa? Bom, eu ia concluir só um assunto que, falando, que é relacionamento mesmo. A gente começa uma estratégia de marketing de conteúdo, a gente quer vender, lógico. Qualquer estratégia de marketing tem um objetivo final de passar lead quente ali para o pessoal de vendas. Mas tem que respeitar o processo. Porque a pessoa, às vezes, tem mercados aí que são que os concorrentes, às vezes, tem um pequeno diferencial em relação ao outro, que se a gente fizer a estratégia só fundo de funil, vira uma verdadeira guerra de preço, né? Não acaba que não cria relacionamento. E quando a gente fala de topo de funil, às vezes a gente até foge um pouquinho do assunto que o produto. Na verdade, foge muitas vezes totalmente. O case lá da Michelin fugiu totalmente do assunto pneu. Porque realmente talvez o pneu da Michelin talvez não seja tão melhor assim que o da concorrente, mas o relacionamento que ela criou fez a marca ser o que ela é hoje. Então, e a estratégia de Topic Cluster, enfim, ela surgiu porque o Google evoluiu mesmo. Não tenho o que falar. Hoje ele entende muito bem o que é a experiência do consumidor. Se antes eu tinha que buscar uma palavra-chave exata para encontrar o conteúdo que eu queria, eu como consumidor, hoje com um blog que traga vários assuntos sobre o mesmo tema, que é o propósito da Topic Cluster, eu consigo, qualquer pesquisa que tem o mesmo campo semântico, eu consigo chegar no mesmo lugar. E aí sim, aí a pessoa consegue construir sua presença digital, aí, seja no Google, e isso contribui para as redes sociais, contribui para as outras estratégias também. Boa. E tem mais uma coisa que vocês falaram sobre a questão do tipo de conteúdo, né, e a forma do Google e até como o Google escuta, né? E o usuário, né, o usuário a gente tem tentado não usar essa palavra, até pelo dilema das redes que fala que é o usuário de droga e o usuário de tecnologia, né? Então, mas a pessoa que faz todos nós, a gente tem utilizado um podcast, tem escutado mais, porque a atenção ela tem sido dividida e tem sido uma nova forma que tem agradado a todos, né? Então, escutar um conteúdo. E aí também existem formas, né? Do conteúdo ele pode sair do texto e virar realmente um conteúdo de áudio, né? Que pode ser uma estratégia também para facilitar não só num podcast, mas no próprio blog. Pode ter essa estratégia de escutar um artigo, escutar um e-book, que eu acho que pode fazer sentido. Bom, e Rodrigo, vai lá. Eu ia falar, complementando o que você falou, hoje a gente tem, ano passado a gente viu no RD Summit, né, que o áudio seria o futuro do conteúdo, e esse ano se mostrou uma verdade, né, hoje a gente já tem alguns serviços que fazem essa narração do tanto de e-book quanto de artigos, né, que não fica algo personalizado ali para o cliente, que a pessoa coloca o player, a empresa coloca o playerzinho ali no artigo que ela deseja, e aí o leitor tem
tem a chance ou de acompanhar aquele conteúdo por áudio, se ela estiver sem tempo, está fazendo uma outra atividade ali, é só clicar no play e acompanhar no celular ou no próprio notebook, ou se desejar também, ela pode ler da maneira tradicional, né? Então, essa estratégia de áudio também é muito eficaz. Isso é bom. Pensando também, se você pega a história do rádio, nossa, como nós voltamos, né? O rádio morreu, nossa, nunca mais as pessoas vão escutar. Mentira, vão. Principalmente numa pandemia em que as pessoas se sentem sozinhas, as pessoas se sentem aquela necessidade de estar escutando alguém, e não é uma fala robotizada, é uma pessoa mesmo falando com você. Então ali o rádio antes servia a pessoa, a dona de casa, né, ligava o rádio e escutava tudo enquanto ela ia fazendo as tarefas do dia a dia dela. Nossa, voltamos a isso, só que em todos os tipos de trabalho, você está escrevendo, você está escutando, você está lendo, você... Tem gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, eu não consigo, mas tem gente que consegue. E isso é muito legal. E o que tem saindo aí no mercado, você consegue ouvir podcast de qualquer coisa, gente. Então, não é porque tem muito que a sua estratégia, nossa, tem muita gente falando disso, não vai dar certo. Não. É que nem empreendedorismo, traga a sua forma de fazer diferente. Isso vai dar certo, tenho certeza. Quem nunca se pegou andando com o celular na mão como se fosse um radinho de pilha, né? Fazendo alguma coisa em casa com o celular na mão para poder escutar o que está sendo falado no podcast ali, pronto, é verdade, faz muito sentido. Então, o áudio realmente ele entra como uma nova estratégia de conteúdo. Muito bom. Mais alguma coisa sobre a implementação, sobre a estratégia de implementar? Algum ponto a mais vocês acham relevante? Acho que só comentar, né, que o mercado de tecnologia B2B, como é um mercado muito nichado, às vezes o profissional ali de conteúdo vai fazer a pesquisa ali nas ferramentas que tem de palavra-chave, às vezes se depara com algumas palavras-chave que ela quer trabalhar que às vezes não tem quase busca nenhuma ou até mesmo aparece como 0 buscas. Mas aí ela tem que ter a noção que, dependendo ali do tipo de serviço que ela está ofertando ali no mercado, às vezes vale a pena ali trabalhar aquela palavra-chave específica de acordo com o seu produto, porque aí vai ser, se uma ou duas pessoas ali pesquisarem ali sobre o produto, ou sobre o serviço, que ela vê o que não tem quase buscas, aí a chance dela estar ali na primeira página do Google e essas 2, 3, 4 pessoas que clicarem e acessarem o site e no futuro virar um possível cliente, vai ser grande, né? Então, temos que ter essa noção do mercado de tecnologia B2B, que é um pouquinho diferente esse trabalho de SEO, né? Dependendo da empresa em si. Legal, ou seja, não adianta querer também trabalhar só palavra que o Google considera como sendo, de novo, né? Não é só seguir a regra, mas é pensar na sua estratégia. Eu acho que um bom exemplo disso, né, Rodrigo, é quando a gente analisa marketing para empresas de tecnologia. Quando a gente vai no Google Search Console, é praticamente 0, né? Nem aparece a quantidade de busca que tem no mês. Mas nós queremos todos que pesquisam isso, né? Então a gente trabalha essa palavra para a gente conseguir sempre ser encontrado, porque provavelmente tem uma grande chance de ser um potencial cliente. Sim. Legal, muito bom. Isso eu realmente gosto muito no B2B do que você trouxe, que é essa questão de não trabalhar o B2B só com a regra do SEO, né? Mas é entender o negócio, é realmente trabalhar uma estratégia direcionada para o seu negócio, né? E nem sempre é volume, mas é qualidade do que chega e qualidade do que produz. Então, isso é bem legal. Muito bom. E para poder executar todas essas ações e fazer isso, a gente, né, aqui na Ultimarket a gente faz isso, mas o mercado também tem várias aí, mas quais são as tecnologias que vocês sugerem que podem ser relevantes para quem está começando uma estratégia de conteúdo ou quem já tem uma estratégia rodando, mas quer enriquecer, enfim, usar mais tecnologia para ajudar nesse processo para gerar resultado? Bom, começando falando que tem muitas aí tecnologias de SEO, de SEO e conteúdo, que a gente pode
vou citar algumas delas aqui, ó, o Ubersuggest, o SEMrush, Ahrefs, CopySpider, especificamente para conteúdo. E você tem que usar todas? Você não tem que usar todas, porque, enfim, talvez seu processo fique tão grande que você comece a usar todas as ferramentas que algumas, inclusive, fazem a mesma coisa que outras, ou são muito parecidas, mas ela serve basicamente para a gente ter como base, para começar esse planejamento, para depois refazer o planejamento depois que as coisas foram aplicadas, depois que os conteúdos foram colocados no site, depois que a gente divulgou. Questão de mensuração mesmo, essas ferramentas servem muito. E não esqueça das ferramentas do Google, porque as ferramentas do Google elas são fundamentais. A gente faz conteúdo, a gente faz SEO para o usuário, mas a gente coloca eles no Google. Então por que não usar a ferramenta da próprio buscador que está ali para te ajudar, né? Algumas ferramentas de SEO a gente vinha até comentando que são inacessíveis aí para pequenas agências, para agências médias, para empresas médias e para freelancers. Só que você não precisa delas, você tem um suporte com elas. Tem as do Google que são gratuitas e podem te dar um suporte bom também. Algumas são mais baratas, lógico, e vale a pena contar com elas. Enfim, eu acho que são muitas possibilidades aí. Qualquer conteúdo que você vai encontrar na internet sobre ferramentas de SEO, o artigo ou o e-book vai te colocar ali 30 ferramentas e você vai querer usar todas. Esquece, você não vai conseguir usar todas no seu processo. Coloque as fundamentais, define seu objetivo e vê aquelas ferramentas que podem te ajudar nisso. Porque em conteúdo, em SEO, às vezes você vai quebrar a cara e você vai precisar delas para consertar, para a próxima estratégia. Acho que, complementando ali o que o Lucas falou, né, ele comentou do Ubersuggest, né? O Ubersuggest tem uma versão grátis que vocês podem usar, acho que, se não me engano, são até 5 pesquisas diárias, que aqui na Hotmart a gente utiliza para fazer pesquisa de palavra-chave, né, ver volume de buscas, ver a dificuldade que seria para ranquear ali no Google. Ela também realiza auditoria no site, vê se está com algum problema de velocidade, também vê também o volume de acesso ali mês a mês. Ela é bem legal. Eu indico para vocês pelo menos testarem, né? O CopySpider, se você tem uma empresa que tem freelancers que produzem para você, ela é interessante para você verificar se não tem nenhum problema ali de plágio de outros sites da internet, né? Porque a gente sabe que um dos itens aí que o Google pune os seus sites possíveis cópias, né? Tem as ferramentas do Google que o Lucas comentou, a gente pode citar o próprio Search Console, que ela também traz quais conteúdos seus da sua empresa que está ranqueando melhor, que está trazendo mais tráfego para sua empresa, quais palavras-chave que você está ranqueando bem, também é importante para você verificar, para você sempre evoluindo sua estratégia de conteúdo conforme o passar dos meses, né? Também o Search Console é bem legal também, porque ele indica se o seu site está sendo punido por algum tipo de problema em relação ao SEO, né? Aí você pode alterar isso e enviar para o Google novamente para acabar com esse problema. E tem comentando uma ferramenta que acho que o Lucas esqueceu, mas que a gente utiliza aqui nos blogs dos clientes, é o Yoast do WordPress, né? Ele serve como um guia ali para você verificar algumas métricas de SEO, se está certo, se você, às vezes, se excedeu muito a quantidade de palavra-chave, dos números de vezes que a palavra-chave apareceu no texto. Ela indica também se a sua URL está de modo amigável para o usuário, né? É bem interessante. Lógico, não se prenda ao Yoast, ele é apenas um guia ali para você verificar, mas é bom que você
conforme você utiliza ela, você vai aprendendo na prática, pelo menos em relação ao SEO de conteúdo, né? E tem uma ferramenta bem interessante que a gente utiliza também, tem várias similares, é o compressor.io, que é uma ferramenta online que você sobe ali a imagem e depois você pode fazer o download, você faz o download em um tamanho menor, mas sem perder a qualidade da imagem. E como a gente sabe que um dos fatores que o Google tem para ranquear melhor ou pior a sua página é a velocidade de carregamento, e uma imagem um pouquinho menor, às vezes, é a diferença de você aparecer em quarto ou em quinto ali lugar no Google, né? E acho que são essas as mais básicas que a gente utiliza aqui, que a gente pode indicar. Não sei se a Marcela tem mais alguma para falar. Eu tenho uma que normalmente eu uso quando você vai medir caracteres, se você está de acordo com o seu tamanho de resumo, o tamanho do título SEO, ou até mesmo do texto. Tem a Word Counter 360, uma ferramenta gratuita, você usa ela na internet mesmo, você digita no Google, você vai achar ela, a primeira coisa que aparece. E aí, nele também, ele dá um estudo de palavras-chave, bem razoável, mas dá também. E aí você consegue contar o caractere mesmo, às vezes o Word dá uma enganadinha. Então, é legal você usar para ter 100% de certeza, se está muito grande, está muito curtinho. Então, é bem legal também. Muito bom, muito bom. Ou seja, usar a tecnologia para ajudar nesse processo, né, pensando em analisar conteúdo, analisar estratégia e tudo mais, ele pode ajudar de várias formas, mas, de novo, o Google mesmo fornece gratuitamente algumas possibilidades para quem está começando ou quem já executa uma estratégia para poder utilizar. Muito bom. E aí, mais uma coisa só, sobre a estratégia a gente falou aqui de criar primeiro entender a estratégia de conteúdo, pensar na persona, plano editorial, o tipo de conteúdo, porquê, etapa do funil, jornada, topo, meio e fim, os formatos de conteúdo, né, áudio, vídeo e tudo mais. Vocês falaram da tecnologia, e aí uma pergunta que me vem é análise de resultado. Então, o que de uma forma simples, né, nada muito elaborado, mas qual que é o mínimo, qual que é uma ferramenta, ou o que pode ser o mínimo para poder analisar se a minha estratégia de conteúdo está dando certo? Onde que eu posso pesquisar, o próprio Google, só o Analytics funciona, enfim, como que seria uma estratégia para poder saber se o resultado tem dado certo? Alexandre, a gente pode utilizar o próprio Search Console, né, que ele mostra mês a mês ali o volume de busca, dá para você comparar períodos específicos também, é uma ferramenta bem flexível. E também o Ubersuggest também faz esse trabalho. Na versão paga, a gente consegue ali, toda a palavra-chave que a gente está trabalhando, a gente consegue cadastrar, e aí a gente visualiza o período específico que você quer. Geralmente a gente faz de 3 em 3 meses aqui. Verificar se aquela palavra-chave está subindo no ranking do Google, se está descendo, você poder entender se desceu, o porquê desceu, né, para poder, às vezes você atualiza aquele conteúdo para poder subir novamente, né. Então, com o próprio Search Console, você já tem uma ferramenta gratuita do próprio Google, você já tem essa noção de mensurar, sobretudo, o volume de buscas e a quantidade de palavras-chave que você está ranqueando também no Google, conforme passa os meses, também é importante você verificar se está ranqueando para mais palavras-chave que anteriormente. E o Ubersuggest como um a mais ali, se você for pagar para uma ferramenta, o Ubersuggest também dá esses dados, né? E eu indico também você não fazer essa análise toda semana ou de 15 em 15 dias, porque a gente sabe que SEO é um trabalho de formiguinha que vai dando resultado ao longo do tempo, mas demora para você começar a verificar um resultado legal. São uns 6 meses, né? Acho que a gente tem essa ideia. E para você ver um resultado melhor ainda, ver se você está indo na direção ideal, acho que seria ali por volta de 1 ano. Se você começou o seu blog ali do início, está engatinhando ainda, né? Não adianta você escrever um artigo super legal, super bacana, completo, e pensar que daqui a 1 mês ele vai estar lá na primeira página do Google, que não vai estar.
você vai ter que construir mais artigos, o Google reconhecer você ali como uma autoridade de um assunto, mais pessoas poderem linkar para o seu conteúdo, né? Esse é link building é algo muito importante, né? Então, eu indico que vocês sempre produzam conteúdo de qualidade, porque uma pessoa que leu ali, às vezes pode referenciar você, achou o seu conteúdo bacana, pode referenciar para você, e também é legal para a sua página ser referenciada em relação ao SEO, né? E acho que tenham paciência, tem que ter paciência nesse sentido. Boa, ótimo. E eu gosto disso também que você falou, da questão do ser indicado por outro site, que é a estratégia de link building, e o link building da forma correta, né? Então, fazer parcerias faz muito sentido de produzir conteúdo cooperado, né? Duas empresas que têm o mesmo público, a mesma persona, podem produzir, mesmo que sejam segmentos diferentes, produzir um conteúdo que seja relacionado, e aí do site A manda para o site B, como do site B manda para o site A, né? E isso também pode ajudar muito a posicionar o site e aquela página específica ali. Muito bom, muito bom. Beleza, pessoal, chegando ao fim já, passamos aí quase uma hora batendo papo sobre conteúdo, é o conteúdo que realmente sou fã, gosto muito da estratégia de conteúdo, eu acho conteúdo desde o offline, trabalhei muito com marketing offline, não tinha nem internet ainda, mas desde o conteúdo para apoiar a área comercial, pensando em negócio, tanto um evento que vai educar presencial, quanto pensar numa apresentação que o time comercial tem que fazer e naquela hora ali mostrar, uma POC, né, que é uma prova de conceito para o cara conhecer ali a tecnologia sem ter internet, presencialmente ter que fazer aquilo ali. Então, o conteúdo ele sempre esteve presente. Eu acho que o mercado de tecnologia e o mercado B2B, ele realmente é extremamente relevante. Tem algumas perguntas aqui. Querem mais algum ponto, alguma consideração que vocês tenham para colocar? Eu acho que uma hora é muito pouco, Alexandre. A gente tem muita coisa para falar aqui. Tem muita coisa na minha cabeça que deixou de falar, mas fica para um futuro aí. Exato. Acho que a gente falou só a pontinha ali do iceberg, né? Acho que já deu para dar uma noção para o pessoal aí do nosso trabalho e a importância desse marketing de conteúdo. Muito bom, ótimo. Aproveitando só que o tempo está acabando aqui, esses dias, acho que umas semanas atrás, a gente estava produzindo aqui um conteúdo sobre conteúdo e SEO para Outmarketing e eu acabei por pesquisar, né, para buscar referências sobre o que as pessoas estão falando no mercado de tecnologia. E uma empresa, não me lembro o nome agora, queria dar os créditos aqui, mas ela não é brasileira, e também não me lembro. E ela comentou, no mercado de tecnologia, acho que onde as coisas aí estão mudando muito rápido, a gente está passando por uma transformação que hoje é uma coisa, amanhã não é mais. Uma estratégia de conteúdo e SEO, ela vai contribuir para a sua presença digital e para a sua empresa ter resiliência aí para passar por todas essas transformações e manter sua marca forte. Boa. Bom, então vou fazer as perguntas aqui, temos duas nesse primeiro momento, tivemos outras que eu já respondi diretamente aqui, porque eram perguntas associadas ao que vocês estavam falando. Então, começando aqui com o David, primeiro, nessa jornada, o e-mail tem mais relevância que as redes sociais ou depende do segmento? Depende, mas eu colocaria as redes sociais ali, daria uma atenção a mais, dependendo do seu segmento, porque você vê que a rede social é só ascendente, né? Então, acho que trabalhar os dois é ideal e medir os dois, assim, o seu segmento pede mais de um e-mail, mais de Instagram, mais de Facebook, LinkedIn, é fazer um estudo e se adequar à sua realidade, mas os dois são importantes. Boa. Ótimo. E aqui eu acho que até complementando o que você disse, em papéis diferentes, né? Então, uma estratégia de e-mail, ela vai acontecer, ela é importante acontecer para manter um fluxo, uma comunicação contínua. Como a gente disse, como nós dissemos um tempo atrás aqui, não é só pensar no conteúdo para o blog, ou para o e-book, ou para o vídeo, mas também pensar no conteúdo do e-mail, pensar no e-mail que seja relevante, não é fazer talvez só volume de texto em e-mail, achando que a pessoa vai interessar, para que ela tenha uma ação de clicar e dar continuidade no fluxo que ela está sendo conduzida ali até chegar no momento da compra.
E as redes sociais também, acho que ela tem sua relevância, a importância de aparecer também, e momentos diferentes. E o segmento, os dois. Acho que os dois segmentos, algumas coisas, claro que no varejo, a rede social ela tem muito mais força, porque é uma compra imediata, é uma compra de impulso. Quando a gente está no mercado de tecnologia, que são vendas complexas, em que o processo de venda ele é mais longo e tem um processo de educação que exige um acompanhamento maior, o e-mail pode ser mais relevante, né? Você não vai querer receber 10 e-mails para tomar a decisão de comprar uma meia, mas para comprar um RP para a sua empresa, você precisa ser educado sobre por quê, ter a certeza que você está fazendo compra. Então, o e-mail funciona mais. Mas muito bom. Obrigado aí pela resposta, David. E outra resposta aqui é do Léo. Quando a empresa já produz conteúdo, mas de forma não tão organizada, sem definir muito bem as etapas dos assuntos, como poderia mudar e estruturar isso? Por onde começaria, visto que já tem muito conteúdo no blog? Bom, então a empresa produz muito conteúdo, mas não de forma organizada, não tem etapa de funil, né, provavelmente nem os assuntos, e já tem conteúdo no blog. Então, por onde começar a estruturar essa quantidade de conteúdo que já existe e fazer o processo rodar? Bom, eu posso falar o que eu faria. Acho que não existe certo nem errado, mas com relação à experiência aí que a gente tem com as estratégias, primeiro eu tentaria organizar tudo isso. Pegaria numa planilha, enfim, no que você preferir, algo para organizar, dá uma olhada todos esses conteúdos, às vezes ali vai ter conteúdo falando sobre o mesmo assunto, unifica eles. Às vezes tem conteúdo que talvez é muito bom e está antigo, renova ele, dá uma olhada mesmo, dá uma olhada no seu blog inteiro, vê o que dá para fazer em relação a atualizar ou passar para uma outra página aí que talvez tenha uma relevância, enfim, unificado esse conteúdo em um só. Se você tiver a ferramenta aí, na verdade, você tem ferramenta que é do Google, então dá uma olhada nelas também, para ver se tem algo para tomar essas decisões com base em SEO, porque às vezes não dá para fazer tudo, não dá para atualizar todos os conteúdos, mas atualiza o que está fazendo sentido. E uma vez que você tiver todos esses conteúdos em uma planilha ou em uma tabela do Word, dá uma olhada neles de verdade e coloca e define eles em pilares. O que a gente falou lá de Topic Cluster, define os pilares aí do blog da sua empresa. Então, aí você cria um conteúdo pilar para cada campo semântico, para cada assunto, para cada grupo de temas. Ou seja, criar um conteúdo, fazer um inventário do conteúdo, né? Eu gosto de fazer a analogia do guarda-roupa bagunçado. Você tá lá, tá todas aquelas roupas focadas lá, tudo misturado, roupa de inverno, roupa de verão, roupa de praia. Então, você vai tirando peça por peça, vai colocando cada uma separada. Isso é colorido, isso é preto e branco. E aí você vai montando aquilo. Não é tarde demais para se organizar e planejar, né? Como a gente disse, não dá para fazer sem isso, e você pode começar a qualquer momento, que é o Lucas disse. Você traz uma planilha, você vai analisar tudo e consegue ir montando e adequando tudo que a gente falou. Não é impossível, não. Ótima analogia. Muito bom. Marcela, Lucas e Rodrigo, muitíssimo obrigado pela participação. Valeu aí, até a gente. próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.